abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Essencialmente, daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, a diferença entre um clube SAF ou um clube empresa e um clube associativo, você tem menos ou quase nenhuma influência política na SAF, que você tem bastante num clube associativo, porque você não tem mais a questão dos diretores, de um presidente que sabe que tem um ciclo curto e muitas vezes toma decisões pensando exclusivamente naquele período em que ele tem um mandato e não para a sequência, não tendo uma visão de médio e longo prazo para o clube em si. Isso não é regra que aconteça, mas muitas vezes a gente sabe que acontece. Então você tem uma influência menor nisso. Normalmente, nos clubes empresa e nas SAFs, você tem uma presença maior de processos, de respeito aos processos. Quando digo processos, no sentido de ter um protocolo de trabalho, de contratação, de você tenha que seguir, isso acaba ficando mais presente em clubes que têm essa característica de SAF e clube empresa do que nos clubes associativos. De resto, todos querem vencer, todos querem ganhar, a torcida sempre é apaixonada e jogam 11 contra 11, como sempre. Em relação à segunda pergunta, a questão do sofrimento, primeiro eu queria dizer que mais um dos fatores que pesou para a minha decisão de estar aqui hoje é o fato de que a torcida do Vasco, mesmo passando por todo esse sofrimento que você citou, passando por momentos difíceis, sempre se fez uma torcida muito presente, sempre tornou a vida do adversário complicada, especialmente jogando em São Januário. E eu acho que isso demonstra uma força e caráter de uma torcida que, para mim, tem um peso importantíssimo. Então, poder estar à frente desse clube e estar representando esses torcedores, para mim, também é um motivo de satisfação e privilégio. Eu gosto, e foi o que eu procurei fazer nos meus últimos trabalhos, de ter uma equipe bastante agressiva. Quando eu digo agressiva, eu estou dizendo de uma equipe que não tem uma postura passiva de esperar o adversário, de uma equipe que busca o protagonismo, e isso você pode fazer de diferentes formas. A ideia é que a gente consiga, na maior parte do tempo, pressionar o adversário ou não deixar que ele fique cômodo para jogar, que a gente tenha uma postura ativa nesse sentido, e que a gente, quando conseguir ter a posse ou recuperar a posse da bola, também seja uma equipe que busque o gol. Por isso, a ênfase de ser uma equipe vertical, de procurar agredir o adversário, de procurar criar o maior número de chances possível. Agora, tudo isso que eu estou falando é num plano geral, né? Eu só vou poder responder efetivamente essa pergunta ou demonstrar isso na prática a partir do momento que a gente concluir esse processo de formação que a gente está agora, de formação de um elenco, conseguir trabalhar com eles, conseguir ter tempo e ver como nós vamos encaixar todas essas coisas de forma prática. Obrigado, boa tarde. Eu acho que a questão desse viés resultadista é uma questão cultural, que eu acho que não é só do brasileiro, em geral, eu acho que é da América Latina de uma forma geral, acho que tem a ver com uma construção de cultura, que por todos nós passamos, tem a ver com uma questão de todos nós sermos um povo muito passional, ou um povo que se relaciona muito com as emoções, né? Isso é normal, o torcedor acaba influenciando o que ele pensa pelo que ele está sentindo, né? A gente tem uma maneira de viver que vai nessa lógica, então eu vejo como natural, entendo que seja assim. O ideal é que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre as coisas, entre a questão da emoção e também da razão, e que nos permita, sobretudo, mais do que isso, criar condições para ter os resultados de forma consistente. O futebol é um esporte democrático no sentido de que você pode conseguir resultados rápidos, quando as coisas se encaixam de forma rápida, mas isso não quer dizer que os resultados vão ser duradouros. Você pode demorar um pouco mais para conseguir os resultados e, às vezes, ou que é o que a gente vai tentar fazer, é fazer com que, no momento em que eles apareçam, a gente consiga consistência de resultado. Então, por isso eu falei da questão de um momento de construção, de um momento de reformulação. A ideia agora
e trocando isso com o Paulo, trocando isso com todo mundo, com o próprio Abel, é que a gente construa agora as bases para ter consistência de resultado e aí sair dessa gangorra de sofrimento que o Flávio citou um pouquinho lá atrás. Para isso, nós todos precisamos do apoio do torcedor, que o torcedor entenda esse momento de reconstrução, que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, que é algo que eu não posso oferecer um tempo específico, eu não posso dizer se vai levar 15, 20, 30 ou 40 dias, isso vai depender do processo, isso vai depender da dinâmica com que a gente vai conseguir imprimir no dia a dia, mas a ideia é que a partir do momento que a gente consiga essa base, a gente passe a ser extremamente competitivo, passe a ter os resultados com consistência. A questão da gente estar saindo na frente dos rivais, e eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar. Na verdade, nesse momento, nós estamos saindo atrás. E por que eu vou falar isso? Porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá? Nesse momento, todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas para um elenco que já está formado, né? Para uma ideia e um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento, nós ainda não temos isso. Nós ainda estamos um pouquinho atrás, no sentido de que nós ainda estamos buscando as peças para formar um elenco e depois construir essa maneira de jogar. Então, é importante o torcedor ter clareza disso, pela questão que a gente falou da paciência, da necessidade de apoio dele. Não quero que eles fiquem preocupados. A gente está largando atrás nesse momento, mas vai trabalhar e vai buscar fazer de tudo para alcançá-los e até passar. Me deixa confortável que o Vasco é o time da virada. Então, a ideia é que a gente possa virar esse jogo o mais breve possível, mas nesse momento a gente tem que correr bastante atrás disso. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos dos maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, também se inscreva aqui no nosso aplicativo lá de vídeos do Kawaii, né, na internet. Várias paradas divertidas de futebol, de cinema, aqui no canal, aqui do Russo Vascaíno 75 no Kawaii. Meus amigos, vocês acabaram de ver aí a coletiva e as falas de Maurício Barbieri, o novo técnico do Vasco da Gama para a temporada de 2023. E também a notícia aí, o Pedro Raul já fechado, só falta a apresentação dele, que deva sair com certeza nos próximos dias em São Januário. Vamos citar aqui um ponto muito importante dessa coletiva do Maurício Barbieri, que é um técnico que aqui no canal a gente é totalmente contra, porque foi passado pela 777 Partners, viu o treinador de ponta para o Vasco. Não é o Maurício Barbieri, que é um técnico mediano aí do futebol brasileiro, que foi dispensado pelo Bragantino. Mas a coletiva, né, principalmente as últimas coletivas de técnicos do Vasco da Gama, eu achei a fala do Maurício Barbieri bastante coerente, bastante lúcida, né, bastante, como a gente vai dizer, bastante direto. E foi bastante direto. E quando ele citou do Vasco estar à frente dos seus adversários, o repórter perguntou essa pergunta imbecil, e o Maurício Barbieri foi bastante categórico, dizendo que o Vasco está muito atrás dos seus rivais no Rio de Janeiro. Botafogo, Flamengo, Fluminense. Uma fala bastante contundente, lúcida, do Maurício Barbieri, que deu praticamente um tapa na cara da própria 777 Partners e do Paulo Brax, que contrataram, né? O Paulo Brax e a 777 Partners contrataram. Foi um tapa na cara. Não há dúvidas sobre isso. Mas achei bastante interessante o que ele falou, porque ele foi bastante peitudo, teve bastante coragem, numa primeira coletiva ao lado de Paulo Brax, fala isso. E a pura realidade. É o que o Vasco passa hoje. O Vasco não tem um time. O Vasco não tem um time. O Vasco dispensou vários jogadores. O Vasco não tem um elenco hoje
fora o elenco do ano passado, está dispensando jogadores que é realmente para dispensar, mas não tem um elenco formado porque ninguém foi contratado. Está tudo na logística, tudo atrasado, tudo errado, principalmente com esses caras aí norte-americanos. Então, a fala do Maurício Barbieri, a coletiva dele, falando sobre a base do Vasco, de jogadores que possam ser lançados aí no profissional do Vasco, isso é muito importante. Isso é muito importante também, porque a gente tem vários jogadores do Sub-20 aí para vestir a camisa do Vasco da Gama, com toda certeza. Temos laterais, zagueiros, e ele citou muitas pessoas aí, vários jogadores que estão indo bem no Sub-20 do Vasco. Isso também é muito legal, muito bacana e muito importante. Não é qualquer treinador que fala isso. Mesmo a gente sendo contra o Maurício Barbieri, tendo foi um trabalho praticamente pífio no Bragantino. A última passagem dele no Bragantino no ano de 2022 foi pífia, onde a equipe foi quase rebaixada. Mas no ano retrasado, o Bragantino foi bem. O Bragantino foi bem, né? Tanto na Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro. Foi na primeira passagem dele. É um técnico que mexe com os garotos, que mexe com a base. É um técnico que ele diz ser um técnico bastante agressivo, mas você precisa ter agressividade também, ser bastante defensivo também na parte da defesa, ter assim uma defesa mais sólida, né? Isso não foi visto no Bragantino, principalmente aí no Campeonato Brasileiro, que foi uma das defesas mais vazadas do campeonato. Mas a gente está falando aqui sobre a coletiva, uma coletiva onde se vê bastante lucidez nas falas do Maurício Barbieri, não teve medo de falar, uma pergunta praticamente imbecil de um repórter, e falando que o Vasco está muito atrás dos seus rivais. Isso foi muito legal. Foi muito legal ele falar isso, né? Então a gente vai hoje, como vascaíno, a gente tem que torcer pelo trabalho do Barbieri. A gente tem que ver quem vai ser contratado pelo Vasco. O nosso canal aqui é de bater, sim, nessa gestão vagabunda que está aí, tanto na parte internacional como na parte nacional. Mas quando a gente pode falar de uma coletiva do Maurício Barbieri, e as falas que ele falou foram bastante lúcidas e coerentes, e a gente tem que elogiar aqui no canal com toda certeza. Mas é um técnico, né, que veio para o Vasco de forma que todo mundo sabe, mentirosa, da 77 Partes, falou que havia um técnico de ponta, e veio o Maurício Barbieri e a gente bateu aqui, principalmente no último trabalho dele. Mas agora a gente espera, a gente torce para ele fazer um bom trabalho no Vasco da Gama, mas agora tem que vir as contratações. Precisa de material humano, coisa que hoje o Vasco não tem. A gente só está falando aqui do que foi falado na coletiva, e a coletiva hoje do Maurício Barbieri, para mim, foi uma ótima coletiva do que ele falou, do que ele pode passar o Vasco da Gama, com a garotada da base, né, falando realidade do que o clube passa hoje, principalmente atrás dos seus adversários. Não é qualquer treinador que falaria isso. Ele foi muito peitudo com isso, e a gente achou uma coletiva aí muito boa, em relação a várias coletivas que já passaram aí de merda, principalmente com gestores como Paulo Braxi, como Jorge Salgado, Carlos Osório, contando muitas cascatas, lorotas, mentiras, né? Não sabendo falar em coletivas para o vascaíno. E hoje a gente viu uma coletiva bastante coerente, verdadeira, aí do Maurício Barbieri, que a gente aqui no canal é contra a contratação dele, mas hoje a gente tem que torcer pelo trabalho dele, porque ele é o técnico do Vasco para a temporada de 2023. Mas gostamos do que foi falado hoje aí na coletiva pelo Maurício Barbieri. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite aí de segunda-feira a todos, e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal!